Olá, sexto ano, bom dia aí. Espero que todos estejam bem, né? Se cuidando, usando máscara, álcool em gel, lavando as mãos. E hoje nós vamos começar a nossa matéria do quarto bimestre, tá ok? A unidade 7, né? O espaço rural, tá? Vocês coloquem aí na página, esqueci de ver, foi a página, ó o vacilo. 181, tá ok? Primeira coisa que a gente deve abordar, né, com relação ao espaço rural, é a diferença entre o termo, né, que é muito usado, rural e campo, tá? Quando a gente se refere a rural, né, para falar desse espaço mais no interior, a gente está falando sobre o ritmo de vida, né, e os hábitos que da população que vive ali nesse local, né, nesse espaço. E já o campo, ele está relacionado às características físicas. Então, o tipo de solo, vegetação, né, relevo, hidrografia, clima. Então, são essas características que vão estar dentro, né, desse termo campo, tá? Então, logo de cara, a gente vai ter essa diferença, né? E principal, como o espaço rural é um local onde se caracteriza, né, pelos hábitos e o ritmo de vida da população que ocupa, as atividades relacionadas a esse espaço rural vão, ó, serão a agricultura, pecuária e o extrativismo, né? Esse extrativismo a gente vai observar que ele tem três formas diferentes: extrativismo vegetal, animal e o mineral, tá? Mais para frente, vou explicar certinho, né, como cada um ocorre, tá? O espaço rural ainda, ele apresenta as características específicas e diferenciadas, tá? Essas características estão relacionadas, claro, às condições, né, do espaço, tá? Então, de que forma o clima, né, vai estar a clima, vegetação, solo e a população estarão ali se relacionando, né? Ou de que forma, né, a população atua dentro desse espaço, tá? Então essas características físicas vão contribuir para a forma do uso desse espaço rural, tá? Seguindo a questão em si, né, do espaço, dentro do aí já especificamente, né, dentro do campo, a gente vai ter, né, principalmente sendo praticado a agropecuária, certo? Que é a agricultura, né, e pecuária. Essas atividades elas vão ter formas de organização, tá? Essa organização pode ser eh, extensiva ou intensiva, tá? Quando nós temos o sistema extensivo, ele vai estar ligado a práticas tradicionais, né, mais rudimentares, sem, sem a anexação, né, de novas tecnologias. Consequentemente, sem a utilização, né, de tecnologias mais avançadas, apesar, né, de não ter essas tecnologias avançadas, é bom a gente indicar ao uso de alguns maquinários, tá? Não são maquinários modernos, tá? São tratores, né? São máquinas que não ajudarão no processo de melhoria da produtividade. Diferentemente, quando a gente olha para o sistema intensivo, onde há um uso intenso de máquinas, né, e de novas tecnologias no processo produtivo, seja ele na agricultura, seja na pecuária, tá? Dentro do sistema intensivo, algo, né, mais recente, início ali dos anos 2000,
a gente viu surgir a chamada agroindústria. Então, o que é essa agroindústria? Nada mais é do que a instalação de uma unidade fabril, de uma fábrica, né, dentro da propriedade rural. Então, numa mesma propriedade, você vai plantar ou criar algum tipo de animal e também, né, produzir uh, esse material dentro dessa matéria-prima, melhor dizendo, dentro da indústria nessa propriedade rural. Então, é essencial a gente ter a noção dessas diferenças, tá? Dentro da questão da organização das propriedades rurais. Então, a extensiva tradicional, né? E a intensiva moderna, tá? Dentro do sistema intensivo, a gente vê também a chamada agroindústria, tá ok? Seguindo aí na 182, nós vamos abordar as atividades econômicas praticadas no espaço rural, tá? Dentro do espaço rural, as principais fontes, né, de recursos são plantas, né? Pode ser a fauna, pode ser os minerais, recursos hídricos, né? Que se caracterizam como os recursos naturais. Esses recursos naturais são os que vão ser explorados pela prática, né, das atividades rurais, tá? Normalmente são matérias-primas, claro, que apresentam um valor econômico, beleza? E aí, para diferenciar esses recursos naturais, nós temos um caminho muito bem simples, né? Que nos indica os recursos que apresentam uma renovação contínua por parte da natureza, né? Essa renovação ela ocorre num período relativamente curto, né? E recursos naturais em que essa renovação tem um período muito longo. E para diferenciar esses dois tipos de recursos, eles são classificados como recursos naturais não renováveis e os recursos renováveis, tá? Os não renováveis, há uma renovação, né, desses recursos num chamado tempo geológico, tá? O que seria um tempo geológico? A reposição de determinada matéria-prima levaria milhões de anos, né, para ser reposta. Um exemplo de um recurso não renovável, desculpa, o petróleo, né? Ele está dentro de um processo ali que gera pelo menos ali alguns milhões de anos, né, para esse petróleo ser produzido. O mesmo vai ocorrer com gás natural, né, carvão mineral e outros recursos classificados assim, tá? E já os recursos naturais renováveis são aqueles que se caracterizam por uma reposição, uma renovação em um tempo mais curto, tá? Então, dentro dessa lógica, um recurso natural renovável, né? A madeira. As árvores são replantadas, né? Ela chega à sua maturidade ali após 25, 30 anos, é considerado um tempo curto. A gente tem a água, né? O ciclo hidrológico ele é responsável por essa renovação. Então a água está em estado líquido, evapora, forma as nuvens. Essas nuvens, né? Se elas ficam pesadas, precipitam, né? Chove, voltando novamente para o estado líquido, tá? Ainda temos, dei uma vacilada aqui, a energia solar, tá? E também a energia eólica, né? Que é a energia dos ventos, tá? Todas as atividades que nós vamos ver aqui do espaço rural, elas estarão, desculpa, elas estarão relacionadas com o setor primário da economia, né? As atividades econômicas são divididas em 3 setores: primário, secundário e terciário, tá? E no setor primário, nós veremos as atividades praticadas no espaço rural. A primeira, a agricultura, né? A partir da prática ali
de cultivo, seja de vegetais, né, ou hortaliças. Temos a pecuária, criação de animais, tá? E o extrativismo, que eu falei, né? Extrativismo vegetal, animal e mineral. Desde o final, né, do século passado, ali por volta dos anos 90, uma atividade vem crescendo muito, né, no espaço rural, que é o chamado ecoturismo, né, o turismo ecológico. Ele está relacionado ou a fatores históricos, né, como a gente tem aqui no interior do Rio de Janeiro, antigas fazendas de café. Então você vai ter ali uma noção de como ocorria, né, como era o dia a dia de uma fazenda de café lá atrás, seja no período colonial ou no Império, né? Ah, o ecoturismo também pode estar ligado aos esportes radicais, né? As corredeiras, arvorismo e por aí vai. Beleza, galera? Seguindo aí, já na 183, a gente tem a primeira atividade, né, desse espaço rural ou do setor primário, que é a agricultura. Como a gente já falou, é uma prática, né, de cultivo de vegetais, né, e hortaliças, que vai se diferenciar, né, a prática, a produção, e isso aí a gente vai ver aqui dentro, tá? Mas, num primeiro momento, o que a gente deve salientar é que a prática agrícola, ela está ligada... Desculpa o soluço aí, gente. Ela está interligada a aspectos físicos, a aspectos naturais, como o clima, né, o tipo de solo, a, a, a ocorrência, né, de água, se tem rios, se tem lagos que podem oferecer ali, né, a oferta de água para irrigar esse cultivo, né? Mas ao mesmo tempo, você também deve salientar, e aí, claro, né, antes de eu até falar isso, é uma prática necessária para a sobrevivência, né, das sociedades, né? Mas que, mesmo ocorrendo no ambiente urbano, você está ali plantando, né? Você pode ver também aspectos negativos nessa prática, como principalmente o desmatamento, a caraca, tá fugindo a palavra. Contaminação do solo e da água, né? Por agrotóxicos, pesticidas que são usados nas lavouras, empobrecimento do solo. Então, ao mesmo tempo que é uma prática que se utiliza ali de matérias-primas naturais, né? Recursos naturais renováveis, é uma prática, desculpa, que vai impactar no meio ambiente, principalmente se não for feita, né, da maneira correta, tá bom? Dentre as, né, os pontos necessários, né, que a gente tem para uma prática agrícola, então a gente já falou aí do clima, tem a questão do solo, né? Há uma necessidade de solos férteis para que essa prática agrícola ocorra de maneira sustentável, né, ou plena. Esse solo, devido a avanços tecnológicos, novas técnicas de manejo, né, você consegue obter ou torná-lo mais fértil, tá? Mas como eu falei anteriormente, o solo, ou desculpa, a ação, né, da agricultura nesse solo do espaço rural pode também ser prejudicial devido, né, aos fertilizantes, pesticidas que são usados e acabam contaminando o solo e lençol freático. O relevo vai ter uma influência, né? Relevos mais planos facilitam a prática agrícola, tá? E o uso de maquinários, enquanto terrenos acidentados eles dificultam, mas técnicas foram desenvolvidas para que essa prática ocorresse de forma plena. Seguindo então aí, gente. Falamos então né, da prática agrícola, os principais fatores, né, para que ocorra, né, o clima, solo e relevo.
E a partir da 184, nós vamos ver as modalidades, né, de práticas agrícolas. Essas modalidades vão variar, tá? Principalmente com relação à capacidade econômica, tá? Ambiental, tá? Assim como a estrutura do campo, né? E os recursos que são disponibilizados para essa prática, tá? Primeira modalidade que nós vemos aí é a subsistência, tá? O nome, ele já nos dá uma percepção, né, de como ocorre essa modalidade. Então, a subsistência vem de sobrevivência, tá? No Brasil, a prática da agricultura de subsistência ela está muito ligada à forma, né, da agricultura de subsistência familiar, né, onde a mão de obra, né, ou os trabalhadores desse cultivo, né, será, será composto pelos familiares, né, pai, mãe, filhos e etc. Tá? É uma prática, essa agricultura de subsistência, que se caracteriza, então, por mão de obra familiar, praticada em pequenas propriedades e com o cultivo de diversos tipos, né, de alimentos, ou a prática da policultura. No Brasil, a agricultura subsistência familiar ela é responsável não só pelo abastecimento de alimentos dessas famílias, né, que plantam, mas também do nosso mercado interno, né, da sociedade, para a sociedade brasileira, tá bom? Dentro, então, desse modelo, a gente vai ter três formas distintas. A primeira é itinerante, tá? É uma prática extremamente nociva porque ela se utiliza, né, por exemplo, de queimadas, como a gente está vendo aqui na foto, para limpar, né, o terreno e praticar, né, o cultivo, o que é um grande erro, porque eles queimam a camada mais fértil do solo, que é essa camada mais próxima da superfície. Então, eles acabam reduzindo a fertilidade e isso acaba gerando um empobrecimento do solo. A partir desse empobrecimento, esse agricultor ele é obrigado a buscar nova área e vai repetindo o processo. Então, consequentemente, esse processo acaba, né, fragilizando várias áreas, né, ou diferentes espaços com diferentes tipos de solo, tá ok? Próxima modalidade da subsistência, o terraceamento, tá? Prática realizada, como a gente vê na foto, em áreas que apresentam declividade acentuada, tá? Eles constroem, vocês veem aí, são como degraus, né? Esses degraus aí, eles são... desculpa. A modalidade é feita desse tipo para atenuar o escoamento de água nessas declividades, né? Então ele diminui o processo de erosão. Se plantássemos na declividade sem nenhum tipo, né, de obstáculo, que são essas escadas, a tendência é que na primeira chuva, tudo que tivesse plantado, nós veríamos ser arrancado, né, pela água, né, que percorre pela superfície. Já com terraceamento, não. A água ganha velocidade quando chega, né, nessa parte mais plana de cada degrau, ela perde, só ganha velocidade quando ela passa de um degrau para o outro. Então, atenua a erosão e também contribui para uma melhor absorção da água no solo, tá? Muito praticada na Ásia, no Sudeste Asiático. Por último aí, a jardinagem, tá? É uma prática agrícola realizada em solos, né, que são inundados periodicamente, a fim de renovar a fertilidade ali da vegetação, tá? Essa jardinagem, ela pode ser relacionada, não, ela pode ser praticada junto com o terraceamento, né? Principalmente o cultivo de arroz, como é essa imagem aqui, em alguns períodos ele depende
principalmente logo no plantio, né? Ele depende que o arroz, né, ou a área que você plante fique alagada. Só a partir do momento que a planta ultrapassa essa linha d'água é que eles escoam a área e deixa só o solo ali, né, para que o cultivo ou que o arroz, né, se desenvolva, tá? Opa. Seguindo, temos aí, né, a modalidade da agricultura comercial moderna, tá? Está ligada ao sistema lá que a gente viu anteriormente intensivo, né? Então você tem um emprego aí de novas tecnologias, maquinários extremamente avançados. A gente está falando de maquinários de milhões de dólares ou milhões de reais, tá? E normalmente essa agricultura comercial moderna ela vai estar interligada com grandes indústrias, né? Ou grandes multinacionais, ou como está no texto, né? Transnacionais. É um tipo de prática agrícola voltada para o mercado externo, né? Para exportação, tá? É uma prática extremamente cara, né? Você depende de capital muito elevado para praticar, né, uma agricultura moderna, quanto mais a comercial, tá? Deixa eu ver o que mais. Aqui eu falei tudo. Sim. Aí seguindo. Ainda temos, né, a agricultura comercial do tipo plantation, tá? E aí nessa você vai ter o uso da mão de obra temporária do ser humano, né? Só por comparação, enquanto a plantation, né, a comercial plantation, você tem um número elevado de trabalhadores, né, e sem a adição de novas tecnologias, a comercial moderna, o número de trabalhadores é reduzido, né? Principalmente porque eles são substituídos por maquinários, tá? Então essa agricultura de plantation comercial também é voltada para o mercado externo, só que se utiliza da mão de obra, né, temporária, que são os boias frias, e principalmente o seu cultivo são de produtos tropicais, café, cana, banana, né? São um dos principais, laranja, por exemplo, são dos principais tipos, né, de alimentos cultivados nessas áreas. E outro fator é que se caracterizam pela monocultura. Então você tem uma grande propriedade rural, né, que a gente chama de latifúndio, voltada para a exportação e cultivando só um tipo de produto, ou só café, ou só laranja, ou só banana, e aí, né, por aí vai. Beleza, galera? Deixa eu ver quanto tempo já tem. Dá pra gente seguir. 186, nós teremos a pecuária, tá? Assim como a agricultura, né, vai ter ali a extensiva e intensiva, né, a adição desses sistemas, e que também pode apresentar, né, pode não, que também apresenta, né, a modalidade comercial ou de subsistência, tá? A pecuária em si, né, ela está interligada a atividades como a criação de animais, reprodução e a domesticação desses animais, tá? É uma prática tão antiga, né, quanto a agricultura, né? E alguns animais hoje que são criados dessa forma já foram utilizados como força, né, de trabalho, né? Principalmente vacas, bois, né, que tinha o carro para abrir, né, aquelas valas para plantio, se utilizava do boi com uma espécie de uma pá para ir cavando a vala e ali você, né, plantando as sementes, tá? A pecuária ela pode, né, ser praticada ou voltada para o corte, que é a produção de carne, a produção de leite, né, que é a leite derivados, que seria a pecuária leiteira. Então vai fabricar os laticínios, queijos, requeijão, iogurte, né, como também o leite que chega às nossas casas.
meio de transporte, tá? Na indústria têxtil, com a lã, né, vindo das ovelhas, além de produção e tratamento do couro, né, para fabricação de roupas, bolsas e etc. Força de trabalho, em alguns países pobres ainda se utiliza, né, da força animal no trabalho, e também fonte de energia, né, o esterco, que são as fezes dos animais, você consegue produzir energia elétrica. De que forma? Deixam, tem como se fosse um saco, tá? Para facilitar, uma grande bolsa. Eles vão colocando o esterco ali, conforme ele vai se decompondo, né? Vai apodrecendo, ele libera gases. Esses gases são queimados. A partir da queima do gás, a gente tem a produção de energia elétrica. As propriedades, né, principalmente aqui no Brasil, mais modernas, né, ligadas à pecuária, seja ela qual for, usam desse artifício, né, para produzirem a sua energia elétrica, tá? Ah, com relação à prática, né, a intensiva, os gados normalmente, né, vão estar confinados ou em estábulos ou currais, tá? Recebem rações, alimentos, né, que vão complementar a saúde desse animal, consequentemente estimular uma maior produtividade, tá? Como também esses estábulos e currais são extremamente limpos, tá? Isso para quê? Evitar qualquer tipo de propagação de doença entre a sua criação, tá? A pecuária extensiva, diferente da intensiva, o gado é solto, né, e se alimenta de pastagens naturais. Consequentemente, vai estar mais propício a uma queda de produtividade, como também a algum tipo, né, de doença ou praga. Tá? Seguindo, nós temos a 187. Aqui na 187 a gente já começa a ver sobre o extrativismo. Aí logo de cara a imagem já nos mostra um tipo de extrativismo vegetal, né, que é a extração do látex. Vocês percebam, está caindo esse líquido, né, branco. Ele é a matéria-prima para a borracha natural. Né? Tem a borracha que é feita de derivados do petróleo e tem o látex, que é uma matéria-prima natural para a produção, né, de borracha. Tá? Então o extrativismo, logo começando aí, ele está ligado à retirada de recursos naturais, né, do meio ambiente por parte dos seres humanos. Né? No extrativismo não há nenhum tipo de plantio, ele aproveita o que a natureza lhe oferece. Né? Então o látex, o cara entra na floresta, procura, né, a seringueira, que é a árvore que tem o látex, e ali ele faz a extração dessa matéria-prima. Tá? A prática do extrativismo vegetal, principalmente aqui no Brasil, ela estimulou a formação de cooperativas, né, que é a reunião desses extratores, né, para que tenham um maior volume de matéria-prima e, consequentemente, na hora da venda, obterem um maior lucro. Né? E, além disso, o extrativismo vegetal é uma prática muito relacionada com o desenvolvimento sustentável, né? Com a preservação da natureza. Por quê? Ela não é feita de forma irracional. Né? As cooperativas do extrativismo vegetal, eles não retiram da natureza além do que necessitam. Né? Eles retiram a quantidade ali necessária para o que o consumo ou a demanda deles pede. Né? Uma outra prática, né, que a gente deve colocar aí dentro do extrativismo vegetal é a prática da extração de madeira, né, a derrubada. Essa envolve práticas legais e ilegais. Né? Você tem, por parte do governo, a liberação de extração de madeiras, né? Mas há, né, vários pontos para que não ocorra um desmatamento desordenado e, consequentemente, atingir algum tipo de ecossistema. Como a gente vê
ouviu, né, ao longo da história e ainda, infelizmente, continuamos vendo, né, não só no mundo, como também aqui no nosso Brasil. Ultimamente, um dos assuntos mais falados, por exemplo, são as queimadas, né, e o desmatamento que ocorre na Amazônia, por exemplo, né? Ali você vai ter tanto a prática legal quanto ilegal dessa extração de madeira, tá? Mais recentemente, algumas indústrias madeireiras têm praticado a silvicultura, que nada mais é que o cultivo de árvores, né, que vão, claro, suprir a necessidade dessas indústrias, tá? Próximo tipo de extrativismo é o extrativismo animal, né? Muito relacionado com a atividade pesqueira, tá? Ou mesmo dentro de ambientes, né, rurais, do espaço rural, com a prática, por exemplo, da caça, né? Essa atividade pesqueira, tanto teremos uma atividade de subsistência como comercial, a imagem aí mesmo indica, né, uma prática dessa atividade pesqueira industrial. Esses barcos, não esses dois aí que são pequenos, mas existem barcos um pouco maiores que, além de pescar, deixa eu ver se tem aqui, não, aqui é a plataforma. Além de pescar, eles também têm pequenas indústrias, né, no porão dos seus barcos, para que, ao passo que o produto é pescado, ele já passe pela manufatura e esteja pronto, né, seja ali estocado para depois ser vendido quando chegar no porto, tá? Dentro dessa prática da pesca comercial, você tem aí Chile, Japão, né, China, como a gente vê aí no livro, como os principais países à frente da atividade industrial pesqueira, tá? Com relação à caça, né, dentro desse extrativismo, a gente vai ver principalmente a caça em busca de pele ou couro de animais, tá? O marfim, retirado de elefantes, e também a caça de animais que têm carnes nobres, né? Animais com valor alto no mercado, tá ok? Um fator que é bom a gente também salientar, que está aí no final, olha lá, tanto caça quanto pesca tem uma legislação ambiental que proíbe a atividade em determinadas épocas, né? Isso aí principalmente para evitar a extinção dos animais. Então, durante o período de reprodução dos animais, a prática da caça ela é suspensa, tá? E até mesmo quando ela é liberada, é o governo ou órgãos, né, governamentais que vão indicar as áreas para caça e o quanto cada pessoa ou cada caçador pode levar para a sua casa, tá? Próximo tipo de atividade aí, né, é o extrativismo mineral, retirada de minerais e combustíveis fósseis, né? Tanto os minerais quanto esses combustíveis apresentam um alto valor econômico, os combustíveis fósseis principalmente sendo usados como fonte energéticas, mas o petróleo, né, ele tem os seus subprodutos, então é utilizado por uma série de outras indústrias, como a indústria química, cosmética, de plástico, de asfalto e por aí vai, tá? E o extrativismo mineral, com a extração de minerais, a gente vai ter tanto atividades comerciais, né, como atividades individuais, né, que é o garimpo. Individualmente você tem o garimpeiro e tem ainda indústria extrativa mineral, que é praticada, né, voltada para o comércio, voltada para a exportação, tá? Esse extrativismo ele é de extrema importância porque o mineral, né, boa parte do que ali é extraído, ele serve de matéria-prima para uma série de indústrias, consequentemente, vai resultar, né, numa acumulação de capital, né, uma acumulação econômica, tá? Mas, por um lado, tem esse ponto positivo, né, de não só esse, né, que é gerar emprego, criar
né, capital, acumular capital, o extrativismo mineral ele apresenta também aspectos negativos, tá? No caso da mineração, a gente está vendo ali, olha o tamanho da área desmatada, né, para a prática do extrativismo mineral, ou os dois acidentes que tivemos há pouco tempo, né, Brumadinho e Mariana, onde os rejeitos químicos foram, né, liberados e acabaram causando um grande desastre social e ambiental, né? Fora para a própria condição da população, porque você tem o trabalho, por exemplo, dentro das minas subterrâneas, os trabalhadores ficam ali horas, né, em local confinado, extremamente insalubre, o que impacta diretamente, né, na sua saúde. Então aqui, ó, só para a gente ver como essa prática da exploração mineral ela é negativa, né, ela impacta o meio ambiente, são essas duas fotos. A de baixo tem o pico do Cauê, né, lá em Minas Gerais, em 1942, e aqui em cima a imagem dele já completamente desmatado, né? E sem uma parte do próprio relevo que já foi escavada para essa produção mineral, tá? A gente ainda vem aqui, ó, com um texto que fala sobre o desaparecimento do pico, né? A partir da exploração mineral, tá? A gente fecha então aqui o capítulo. Vocês vão fazer aí então os exercícios, né, da 189, da 189 e do site, né, lá do SAI também. Beleza, galera? Um abraço a todos, qualquer coisa me chamem aí no Classroom.